História bíblica. Quem é Deus? Antes da criação baseada em Gênesis 1, João 1, Salmo 90 e outras passagens que revelam a eternidade de Deus. Antes de existir o tempo, antes que o primeiro raio de luz brilhasse no universo, antes do primeiro som do universo, antes mesmo do tempo existir, antes mesmo do haja luz, Deus já era. Ele existia eternamente, sem início, sem fim, sem limites, nada havia. Nenhum relógio marcava o tempo, nenhum som quebrava o silêncio, nenhuma estrela, nenhum mar, nenhuma vida. Somente Deus, o Ser Supremo, perfeito em amor, sabedoria e poder, habitando em perfeita luz, cercado por glória, majestade e amor. Ele existia eternamente, sem princípio e sem fim. Nenhum relógio marcava o tempo, nenhum som quebrava o silêncio. Somente Deus, o Ser Supremo, perfeito em amor, sabedoria e poder. A Bíblia diz no Salmo 92, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso quer dizer que Deus não foi criado. Ele sempre existiu. Ele não foi criado. Ele sempre existiu. Ele é o eterno, o eu sou, aquele que não depende de nada, porque tudo depende dele. Enquanto nada havia, Deus já reinava em glória, habitando na luz inacessível, cercado por majestade e paz. Ali, na eternidade silenciosa, existia Deus Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo existiam em perfeita comunhão. Três pessoas, um só Deus, em perfeita comunhão, unidos em amor absoluto. Nenhum deles veio depois. Os três sempre foram um só Deus. Um Deus que não precisava criar. Um amor tão puro e completo que transbordou. E desse amor nasceu o desejo de criar. E antes que houvesse qualquer forma, Deus já planejava tudo. Então, Deus planejou o universo. Ele viu as estrelas que brilhariam, os oceanos que dançariam ao vento, o universo, os anjos, a terra e até você. Sim, você já estava nos planos dele. Sim, antes da criação do mundo, você já estava no coração de Deus. A Bíblia diz em João 1:3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo é Jesus Cristo. Ele já existia antes de todas as coisas. Ele é o poder criador que deu vida ao universo. Antes da criação, Deus já sonhava com a beleza da vida, com o amor entre as criaturas e com a redenção que viria através de Cristo. Ele sabia que um dia o homem existiria e que o seu amor seria revelado em plenitude. No silêncio da eternidade, Deus decidiu criar. Então, no momento exato em que Deus quis e quando falou, haja luz, o vazio se encheu de esplendor, e o silêncio foi rompido. A eternidade tocou o tempo. O invisível se tornou visível. A escuridão foi vencida pela luz. E o universo inteiro começou a cantar. O universo inteiro começou a pulsar com vida. Cada estrela recebeu um nome. Cada galáxia foi colocada no lugar certo. E o coração de Deus se alegrou, porque seu plano de amor estava começando. Mas antes que tudo isso acontecesse, Deus já existia. E ele
era amor. Esse amor é o que moveu toda a criação. É o amor que criou o tempo, o espaço, a matéria e a alma humana. Nada foi feito por acaso. Tudo nasceu do desejo de Deus de compartilhar o seu amor. Mesmo antes de criar o homem, Deus já sabia o que aconteceria. Sabia que o ser humano erraria, mas também sabia que enviaria seu filho para restaurar tudo o que o pecado destruiria. Ele já via a cruz, antes mesmo de criar o mundo, porque o amor de Deus não tem começo e nem fim. Ele é eterno, imutável, infinito. Hoje, quando olhamos o céu estrelado, vemos apenas um reflexo do poder e da grandeza desse Deus eterno. Um Deus que sempre foi, que é e que sempre será. O livro do Apocalipse 4:8 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esse é o mesmo Deus que te formou, o mesmo que conhece cada detalhe da sua vida, o mesmo que te ama desde a eternidade. Antes da criação, Deus já sonhava com você, e ainda hoje Ele continua escrevendo sua história, porque Deus é eterno, Deus é vida, e acima de tudo Deus é amor. Deus não teve começo nem terá fim. Ele é o Criador de tudo, o autor da eternidade e o amor que sempre existiu. Antes da criação, Deus já pensava em você. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Antes de tudo existir, Deus já era amor. E esse mesmo amor continua criando, sustentando e guiando cada parte da vida até hoje. Deus não teve começo e nunca terá fim. Ele é o Criador de tudo, o autor da vida e o amor que sempre existiu. Antes da criação, Ele já pensava em você. Sua natureza era e é perfeita. Antes da criação, Deus existia na plenitude de sua essência divina. Ele era autoexistente, ou seja, sua existência não dependia de nada além de si mesmo. Imutável, não está sujeito a mudar, permanente, constante. Onipotente, todo-poderoso. Onisciente, conhecedor de todas as coisas. E onipresente, presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus transcende o tempo e é imutável. Sua existência não depende de causa ou origem, pois Ele é a própria causa primeira. Deus é atemporal, em que não há tempo, fora do domínio do tempo, e eterno, existindo antes de toda a criação e além do conceito de tempo. A Bíblia se refere a Deus como o Eu Sou. Êxodo 3:14. Deus se revela a Moisés como Eu Sou o que sou, enfatizando sua existência eterna e autoexistente, indicando que Ele é o ser eterno e autoexistente, não limitado pelas dimensões do tempo. Essa compreensão de Deus como eterno é mencionada em várias passagens bíblicas. Por exemplo, Salmo 92. Antes que os montes nascessem ou que tivesses formado a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo. Deus, Alfa
e Ômega. A Bíblia apresenta Deus como o Criador do universo e de todas as coisas que existem. Ele é descrito como o Alfa e Ômega, ou seja, o começo e o fim, indicando sua existência antes do início do tempo e além do seu término. Em outras palavras, Deus não está sujeito à limitação do tempo, mas é eterno e autoexistente. De acordo com os ensinamentos bíblicos, Deus é o Criador do universo e de todas as coisas que existem. Deus é um ser eterno, autoexistente, onipotente, todo-poderoso, onisciente, conhecedor de todas as coisas, onipresente, presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Alfa e Ômega é uma referência bíblica que aparece no livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação ou Apocalipse de João, que é o último livro do Novo Testamento da Bíblia. Essa expressão é usada para descrever Deus, destacando seu poder e soberania sobre toda a criação, o tempo e a história humana. A frase Alfa e Ômega vem do alfabeto grego, onde Alfa é a primeira letra e Ômega é a última. Ao usar essa expressão, o livro do Apocalipse enfatiza que Deus é o começo e o fim, o princípio e o fim de tudo. Ele é eterno, não está limitado pelo tempo ou pelas circunstâncias humanas, e sua presença e controle se estendem desde o início dos tempos até o seu término. O versículo específico em que a expressão Alfa e Ômega é mencionada na Bíblia é: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Essa frase é repetida em outros versículos do livro do Apocalipse, enfatizando a eternidade e a supremacia divina. A referência Alfa e Ômega destaca a grandeza de Deus e sua natureza transcendental. Deus, que como o começo e o fim tem o controle absoluto sobre toda a história e o destino do mundo, independentemente das circunstâncias, Deus está presente e é soberano em todas as coisas. A Bíblia apresenta diversas passagens que afirmam a existência de Deus e revelam aspectos de sua natureza. Abaixo estão algumas das passagens bíblicas que se referem à existência de Deus. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a primeira frase da Bíblia e já afirma a existência de Deus como o Criador do universo. Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E acrescentou: Assim dirás aos israelitas: Eu sou me enviou a vós, enfatizando sua existência eterna e autoexistente. Salmos 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. O Salmo 19 aponta para a criação como um testemunho da existência e glória de Deus. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Hebreus 11:6.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Colossenses 1, 16, 17. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe esta mensagem para que mais vidas despertem com fé e se inscreva no canal para mais histórias bíblicas inspiradoras. Abraços e fiquem com Deus.